É, pessoal, finalmente parece que o Vascão acordou no mercado da bola. O Vasco tem interesse na contratação do atacante francês Jonathan Iconé, atacante que joga na Fiorentina da Itália e que tem bastante experiência no futebol europeu. Seria uma baita contratação do Vasco da Gama. E o novo reforço do Vasco, o atacante colombiano Andrés Gomes, deve chegar ao Brasil, ao Rio de Janeiro, para assinar contrato com o Vasco até sexta-feira, dia 15. E o Admar Lopes está surpreendendo o torcedor vascaíno positivamente. Se você não me conhece, o meu nome é João. Vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também para clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 100 likes. Dá essa moral pra gente que é muito importante. E aqui também tem o nosso computador automático. Estamos próximos de realizar nosso sonho de 10 mil inscritos. Então clica também aqui no botão de se inscrever, beleza? Agora vamos para as informações que parece que o Vascão acordou no mercado da bola. Vamos começar falando sobre o atacante colombiano, esse sim já confirmado no Vasco, Andrés Gomes. O Andrés Gomes falaram que ia chegar no dia de ontem, na sexta-feira de ontem, só que não chegou. Então vamos lá, segundo o NT Vascaínos, o canal Na Torcida Vascaínos, apurou, o atacante colombiano Andrés Gomes deve chegar ao Rio de Janeiro até a próxima sexta-feira, no dia 15/8. No entanto, a diretoria do Vasco da Gama está trabalhando para antecipar a sua chegada ao Brasil. O jogador tem alguns assuntos burocráticos para resolver antes de viajar para o Brasil. Gomes já realizou os exames médicos, que é necessário e importante, necessários no clube francês, para oficializar o contrato de empréstimo com o clube cruz-maltino. Então o Andrés Gomes ele ainda está na França, ele fez os exames médicos, né, e mandou para o Vasco da Gama, ele fez os exames médicos lá mesmo do Rennes, né, mandou para o Vasco, já está tudo certo, agora o Vasco aguarda o jogador chegar ao Brasil. Inclusive o jogador chegando ao Brasil você vai poder acompanhar aqui no nosso canal Sentimento Vascaíno, tá? Você vai ficar por dentro de tudo quando o Andrés Gomes chegar aqui ao Brasil, o nosso segundo reforço do Vasco nessa janela de transferências, né? O Vasco contratou Thiago Mendes e agora contratou também o Andrés Gomes. E além também do retorno do cria da base, o volante Cauã Barros. Beleza? Bom, uma outra informação que é a informação que você provavelmente clicou nesse vídeo para saber o quê? Vamos lá. É isso mesmo que você ouviu. Exclusivo, segundo o NT Vascaínos, o Vasco demonstrou interesse no atacante francês Jonathan Iconé, que recentemente esteve emprestado ao Como na Itália e pertence à Fiorentina. A Fiorentina não criará dificuldades para uma possível saída do atleta, desde que o Cruz-Maltino atenda às exigências para uma possível transferência do jogador. Vale ressaltar que o novo diretor do Vasco, Admar Lopes, foi quem levou o Iconé, o atacante, para o Lille da França, tá? O jogador já está ciente do interesse do Vasco da Gama e mantém conversas com o diretor do Vasco, Admar Lopes. Então, para você ver, o Admar Lopes no mercado da bola está se movimentando, né? E está surpreendendo até mesmo o torcedor vascaíno. Até porque antes a gente tinha o Marcelo Santana, que demorava um ano para contratar jogador, trazia jogador que não dava certo, que não deu certo no Vasco até agora, pelo menos, né? De 14 jogadores contratados, 3 deram certo, vamos dizer. Coutinho, Nuno e Tietê. Acho que mais ou menos esse. Pode acrescentar talvez ali o Lucas Freitas? Talvez, né? Mas não é certeza ainda. Então, pô, de 14 jogadores contratados, 4 deram certo. Então, para você ver, é um número gigantesco de erro para um nível pouco abaixo de acerto, tá? Enfim, informação dada inclusive pelo NT Vascaínos e também foi confirmada pelo Atenção Vascaínos, pelo Flávio Dias. Então, cara, o Vasco tem interesse no atacante Iconé, atacante que joga na Fiorentina da Itália. Jogador que tem experiência, francês. Vamos lá, os números do jogador para quem não conhece, tá por fora desse jogador. Vamos lá, Jonathan Iconé. Atacante de 27 anos de idade, nasceu em Bori, né, Bodes, que fala, sei lá, na França. Ele tem 1,75 de altura, joga na ponta direita. Então, mais um jogador do Vasco, além do Andrés Gomes, colombiano, que já tá fechado, que vai jogar no lado direito. Talvez o Vasco deve já estar pensando nessa provável venda do Ryan. Foi o que eu falei pra vocês, cara. O Ryan ele é uma incógnita. Não dá pro Vasco contar com o Ryan até o final da temporada, né? Até porque pode chegar uma proposta, por exemplo, de um Real Madrid da vida. E aí, cara, o Vasco tem que liberar o jogador e vender ele.
A gente vai ficar sem ponta? Vai colocar quem pra jogar? O Lloyd? A gente já viu qual que é o nível do Lloyd. Agora a gente já tem o Andrés Gomes, que vai poder atuar com a camisa do Vasco. E o Vasco tá buscando mais um jogador, que talvez seria aí o Jonathan Iconé, né? Atacante que tem experiência lá no futebol europeu, joga na Fiorentina da Itália. Cara, um bom jogador, parece. Ele é antigo jogador, inclusive, convocado para a seleção francesa, tá? Curiosidade importante. Ele tem contrato com a Fiorentina da Itália até o dia 30 de 6 de 2026. O valor de mercado do jogador, pessoal, é de 7 milhões de euros, tá? Cara, um valor alto, querendo ou não, né? E ele é um jogador que não... A imagem dele, com todo respeito, parece que ele é um jogador que tem uma idade maior. Uns 32, por ali. Mas tem 27 anos somente. É um jogador que pode chegar no Vasco para somar e para agregar. É um jogador que joga principalmente pela ponta direita, também cai pelo lado esquerdo do campo, pode jogar também com posições secundárias como um ponta esquerda, como eu falei, e também como meia ofensivo. Como meio ofensivo ele não vai precisar jogar, até porque a gente tem ali o Felipe Coutinho, né? Então ele iria entrar no lado direito do campo, talvez no lado esquerdo. Apesar que no lado esquerdo tem o Nuno Moreira e quando o Nuno não joga ou é substituído, entra o David, né? Que também vem entrando bem e vem ajudando. Cara, Iconé é um jogador que jogou no PSG, no Paris Saint-Germain. Ele foi criado no Paris Saint-Germain, né, no Sub-17, Sub-19, aí foi pro time principal, aí foi emprestado ao Montpellier, também da França, né, depois do PSG, ele foi vendido ao Lille da França, o Lille comprou o jogador lá do PSG, e aí depois o Lille vendeu para Fiorentina, isso mesmo, o Lille vendeu, o Fiorentina comprou o jogador por 15,4 milhões de euros. Então, cara, para você ver, é um valor altíssimo para um jogador no mercado europeu, né? E aí, na Fiorentina ele não deu muito certo, não jogou muita bola. Aí agora ele foi emprestado, tá? Ao Como da Itália. Aí do Como agora ele tá de volta à Fiorentina. É um jogador que pode chegar no Vasco para agregar, né? A gente pode dar uma olhada nessa temporada, essa última temporada do jogador, né? Vamos dar uma olhada aqui. 24 e 25, vamos dar uma olhada para ver os números do jogador, para ver quantas partidas ele jogou e tudo mais. Cara, me surpreendeu aqui agora, viu? 36 partidas ele jogou nessa última temporada lá no Como da Itália, né? Junto com a Fiorentina e tudo mais. 6 gols, 1 assistência e 2 cartões amarelos. 1.478 minutos jogados. Lembrando, tá, pessoal? Futebol europeu, não é um futebol brasileiro, não é um futebol argentino. Não, futebol europeu, aonde o nível é bem mais alto que aqui, né? Você vê aqui, ó, algumas partidas que ele fez pela Fiorentina, 90 minutos. Aqui, ó, 90 minutos, cara, jogando alguns jogos na Fiorentina, né? Ele entrava com jogos, depois ele virou reserva, alguns jogos ele não estava relacionado. Enfim, importante a gente saber sobre essa situação. E aqui também tem as partidas que ele jogou pelo Como da Itália, né, onde ele foi emprestado. Cara, pode ser que pode chegar no Vasco para agregar. A temporada 23 e 24 do jogador, ele jogou 43 jogos. 5 gols e 3 assistências, 6 cartões amarelos. 2.287 minutos jogados. Essa temporada foi a temporada que ele jogou lá na Fiorentina. 100%, tá? Ele não estava emprestado para nenhuma equipe. Aqui você vê aqui, ó, 90 minutos, 88, 84, 72, 73. Cara, uma Fiorentina que é um dos principais times ali da Itália, né? Eu acho que é Juventus, Inter de Milão, Milan, Fiorentina, Napoli, e assim vai, né? Os outros times de lá. Atalanta, cara, acho que vai por aí. Cara, uma informação importante pra gente saber, é um jogador interessante pra gente poder analisar melhor. Inclusive, a gente pode dar até uma analisada melhor depois aqui, né? Essa semana agora vai voltar nossas lives, se Deus quiser. A gente vai poder analisar aí o jogador pra buscar um pouco sobre os números. Talvez, tá? Talvez aí, amanhã na verdade, talvez não. Amanhã, certeza, vai ter live pré-jogo aqui no nosso canal, eu acho, tá? Eu acho que certeza amanhã, certeza que amanhã vai ter live pré-jogo. Então fiquem ligados aqui no nosso canal, vai ser ali pela manhã, mais 11h30, por ali a gente vai abrir nossa live pré-jogo para falar sobre o jogo do Vasco da Gama contra o Galo no dia de amanhã. Jogo importantíssimo que o Vasco precisa da vitória. Se o Vasco vencer, cara, realmente esse jogo no meio de semana contra o CSA foi a virada de chave. E também, cara, tem um sorteio da Copa do Brasil semana que vem, então fica ligado que tem muita novidade pra gente poder falar. Bom,
Outro ponto, pessoal, olha aqui. O Admar Lopes, né, que foi contratado pelo Vasco, cara, é um diretor que, olha aqui, a ficha técnica dele, né? Ele passou pelo Porto, passou pelo Mônaco, pelo Lille da França, pelo Boa Vista de Portugal, pelo Bordeaux também da França, agora tá no Vasco, né? Ele já foi scout, já foi coordenador de scout, enfim, é um jogador, é um cara que é bastante renomado no mercado ali de encontrar jogadores desconhecidos que dão certo. E parece que no Vasco tá fazendo isso, né? Ele tá encontrando alguns jogadores em colombianos, talvez estão livres no mercado, um jogador estrangeiro, francês aí, né? O Payet foi embora, pode chegar um outro francês agora. Tomara que o Payet ligue ali pro francês e fale assim, pô, o Vasco é um excelente clube, excelente torcida, para animar o jogador a vir jogar no Vasco. Se querendo ou não, a influência do Payet seria importante na vinda do jogador. Enfim. Aí um outro ponto que eu separei aqui, você lembra desse jogador aqui? Eu trouxe uma informação pra vocês de que o Vasco, esse jogador, o Vasco estava querendo, tava monitorando esse jogador aqui da Ferroviária. E cara, olha aqui, o Botafogo, que hoje no futebol brasileiro tem um dos melhores scouts, né? Que a gente sempre fala, encontrou com jogadores desconhecidos, foi campeão da Libertadores, enfim. Cara, tá interessado na contratação dele, tá? Então, pra você ver, parece que o Admar Lopes ele tá caminhando numa linha, né, de scout parecida com a do Botafogo, de encontrar alguns jogadores que não são tão conhecidos, mas que jogam bola, que são bons jogadores. Encontrar jogadores na Série B que são bons jogadores também, né? Não é porque o cara tá jogando na Série B que ele é um bagre, não, pessoal. Ele pode chegar aqui no Vasco e jogar muita bola. Jogar muita bola, entendeu? Não é porque é um jogador que veio da Série B que vai vir aqui e vai jogar mal, não, não. Tá? É a mesma coisa que você contratar um jogador colombiano, equatoriano, que joga lá no futebol do Equador, do Uruguai. O futebol do Uruguai é fraco pra caramba. É uma liga fraca, querendo ou não. Então, é informação importante pra gente saber. E aquele outro ponto que eu falei pra vocês é que o Vasco ali formalizou aquela proposta pelo zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Então pode pintar no Vasco da Gama aí, né, esse zagueiro colombiano. Espero que pinte, cara. Seria muito importante esse zagueiro vestindo a camisa do Vasco. Um zagueiro que é titular na seleção da Colômbia, que é uma seleção forte, né? Que joga no Galatasaray da Turquia. Cara, parece ser um bom jogador. Espero que seja melhor que João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, todo mundo. Espero que chegue no Vasco pra agregar. Seria importante pra caramba. Beleza? Então, cara, o Vasco tá me animando, querendo ou não, nessa janela de transferência. Tava meio desanimado, né? Mas depois do jogo no meio de semana, o Vasco venceu. Vitória pra gente. E aí agora tá especulando alguns jogadores que são interessantes, que a gente sabe que não é bagre. Cara, importante, né? E além também de fechar a contratação do Andrés Gomes, que é um jogador que a gente já tava querendo. Que tinha o Corinthians, tinha o Cruzeiro, tinha propriamente o Ceará interessado no jogador. Agora o Vasco fechou, né, contratação dele. Tá querendo outro zagueiro, que a gente precisa de zagueiro. E não é só um não, precisa de mais um. Eu contrataria 2 zagueiros nessa janela de agora, né? Esse zagueiro colombiano, de seleção colombiana, convocado, Galatasaray, da Turquia e tudo mais. Talvez um outro zagueiro da Série B, propriamente aí o Gustavo Medina, né? Que joga na Ferroviária. Não é porque ele joga na Série B que ele é ruim, não. Botafogo propriamente tá fazendo proposta aí pros zagueiros lá da Série B. Atlético Goianiense, por exemplo. Então, cara, não é porque joga no Atlético Goianiense na Série B que é um zagueiro ruim, não, pessoal. Então, cara, vamos valorizar aí. Deixa seu like nesse vídeo, esquece não, tá? Se inscreve no canal também, que é muito importante, ajuda pra caramba. E é mais ou menos isso, beleza? Aproveita também pra clicar no botão de hypar. Se inscreve no canal, que é muito importante, ajuda pra caramba. Ó, uma pessoa se inscreveu aqui. Então, obrigado pela moral de vocês. Hype um vídeo, deixa o like, se inscreve, comenta aí também a sua opinião em relação a esses jogadores, beleza? Tamo junto, abraço a todos, fiquem todos com Deus. E, cara, o Vascão tá ativo no mercado e tá dando uma animada pro torcedor vascaíno. E amanhã tem uma informação importante pra você saber também que vai te animar provavelmente, tá? E é relacionado ao jogo de amanhã, contra o Galo. Então fica ligado aqui no nosso canal. Abraço, pessoal. Saudações vascaínas. E que dias melhores, dias felizes, como a gente tá aqui agora, continuem no Vasco da Gama. Porque a gente merece. Se tem uma torcida que merece ser feliz, é a do Vasco da Gama. Saudações vascaínas. Tamo junto. Abraço.